Muito boa tarde, pessoal. Começando aqui mais uma live. Na verdade, a primeira live aqui da página, né? A intenção é toda quarta-feira a gente fazer uma live para passar alguns conteúdos, passar algumas dicas aí de empreendedorismo, um pouco da nossa experiência aí de consultoria empresarial e gestão, e também bater um papo aí, tirar dúvidas, quem quiser participar, quem tiver interesse. Esse vai ser o nosso objetivo aí toda quarta-feira, meio-dia. A gente vai fazer esse trabalho. E enquanto não entra ninguém, eu vou passar até um pouquinho aqui da nossa história, da nossa experiência, do que a gente faz, né? Como é que o nosso trabalho pode ajudar aí você na sua empresa. Nós somos aqui a Desenvolvimento de Consultoria. Nosso foco de trabalho é pequenas e médias empresas, tá? A gente trabalha no desenvolvimento e na profissionalização de pequenos e médios negócios, focado também muito em negócios familiares, tá? Por que a gente seguiu para esse nicho de negócios familiares? Primeiro porque eu tive experiência aí de 15 anos com negócios familiares, então eu tenho uma bagagem aí para trazer. E segundo, porque a maioria hoje dos pequenos e médios negócios aqui no Brasil, eles são familiares, eles são de pequeno e médio porte e eles precisam de profissionalização, né? O empresário muitas vezes ele não tem o tempo de parar para estudar ou fazer uma faculdade de administração, de ciências contábeis, seja lá o que for, para poder administrar o negócio dele. Ele está no dia a dia, a dificuldade dele está no dia a dia. Não tem tempo de parar e ver outras coisas. Então, essa é a nossa demanda principal hoje, né? Em trazer ferramentas para profissionalizar, para poder ter mais controle, para poder ter um trabalho de melhor qualidade. Porque muitas e muitas vezes, muitas experiências aí que eu tenho, muita gente que eu conheço, o pequeno e médio empresário, ele é um funcionário do negócio praticamente. Ele é o que mais trabalha, geralmente é o último a receber, quando recebe, quando consegue ter uma retirada, quando consegue ter alguma coisa do tipo. E isso é muito sofrível, né? É muito sofrível viver assim. Muitos também não querem, né? A gente faz um trabalho grande de prospecção e tem muitos pequenos e médios empresários que eles não querem. Eles são pequenos, eles estão no amadorismo, eles são desorganizados e eles querem continuar dessa forma. Ou porque na cabeça deles eles aprenderam que assim, dessa forma assim tá bom mesmo, ou eles não veem a importância de você profissionalizar, ou realmente às vezes está num momento de zona de conforto e não quer sair daquilo, quer ficar naquilo, e precisa respeitar, né? E focar realmente em quem quer mudar. E o foco hoje aí, eu quis até colocar um tema aí pra gente conversar hoje, que eu vou dar aqui, vou trazer 5 dicas para a gente poder reduzir custos ou despesas dentro de uma empresa. Como eu disse, a minha experiência ao longo dos anos foi na indústria, né? Eu atuei durante muito tempo na indústria alimentícia, então eu tenho bastante vivência e bastante bagagem para passar nessa área. Mas tem dicas aqui que não servem só para a indústria, para você que tem um comércio, né, não produz, não industrializa nada, é só compra e venda. Tem ferramentas aqui, tem dicas aqui que vão te ajudar. Se você tem uma pequena indústria que não seja também do setor alimentício, qualquer outro segmento, também tem bastante coisa que vai ajudar, né? Mas, primeiramente, a primeira coisa de todas é explicar aí, muita gente tem essa dúvida, e é importante dentro do seu negócio você fazer essa diferenciação, que é o quê? A diferença entre custo e despesa. Muita gente pensa que é a mesma coisa, que está ali tudo dentro do mesmo lugar, mas não, né? Eu vou explicar aqui um pouquinho para você. Simples, de forma mais simples possível, é o seguinte: custo é tudo que está envolvido no processo de produção daquele produto. E despesa é tudo que precisa ser gasto dentro da empresa, mas não está envolvido dentro daquele processo produtivo. Por exemplo, custo, matéria-prima é custo, mão de obra é custo, embalagem é custo, né? Despesas, aluguel é despesa, água e energia, ela pode ser classificada como custo ou despesa, dependendo da finalidade. Isso eu vou explicar mais para frente.
e para poder abordar com calma cada um dos dois, né? Mas como eu disse, o custo ele está ligado diretamente ao processo produtivo do produto. Então, vamos pegar como exemplo aí um restaurante, né? Um restaurante aí, seja pequeno ou seja grande, a forma de distribuição disso vai ser igual. Mas o que é um custo dentro do restaurante? Custos: arroz, feijão, carne, gás, a mão de obra dos colaboradores que trabalham na parte da cozinha, ela entra diretamente como custo. A parte, por exemplo, de caixa ou de entrega, ele não entra necessariamente como custo, ele entra como despesa. Mas você pode, dependendo da forma que você organizar, dependendo da forma de gestão e da metodologia que você quiser usar, isso a gente avalia até dentro do nosso processo de consultoria. A primeira etapa que a gente faz é uma análise de custos e despesas para poder classificar melhor aquilo e depois ver o que dá para reduzir ou não, né? Mas voltando, né? Preço de sacolinha, marmitex para a pessoa poder levar. Esses são alguns exemplos de custos, né? E custos geralmente variáveis. Custos variáveis é tudo aquilo que ele vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a sua produção. Então, quanto mais arroz, mais marmita você fazer, mais arroz você vai precisar comprar, mais feijão, macarrão, seja lá o que for. No caso do custo variável, esse é um exemplo. No caso do custo fixo, por exemplo, sua equipe de funcionários. Se você vender mais ou menos durante um mês, o custo dela vai ser o mesmo. A não ser, claro, que você triplique, quadriplique a sua venda. Aí realmente vai aumentar muito, né? Mas é considerado como custo fixo. Então, você produzindo e vendendo 50 mil marmitas por mês ou vendendo 5, o seu custo fixo está lá. Você precisa pagar no final do mês a sua equipe de colaboradores e o aluguel da sua cozinha. Geralmente deixa-se tudo junto, mas quando você vai para uma escala maior, um aluguel, você pode ratear ele, dividir de acordo com a função, de acordo com o departamento que ele está sendo usado. Então, por exemplo, voltando por exemplo de uma cozinha, de um restaurante, o custo um aluguel de 5 mil reais. Você pode distribuir ele da seguinte forma, tá? Mais ou menos pelo espaço, né? Então vamos dizer que o local tenha 100 metros quadrados e você use 60% desse espaço para atendimento aos clientes, para ter mesas e balcão, caixa, e os outros 40% são a cozinha. Você pode distribuir dessa mesma forma as despesas e custos do seu aluguel. Então, 3 mil vão ser, desse aluguel de 5 mil, 3 mil reais vão ser despesa, porque aquilo não gera, não faz parte da composição do produto. E 2 mil vão ser custos, que é o custo do aluguel. Então, esse é um exemplo aí mais simples. Agora, no caso de despesas, tá? Despesas já vão envolver tudo aquilo que faz parte talvez da entrega ou é necessário para o funcionamento da empresa, mas ela não está diretamente ligada ao produto. Como, por exemplo, no exemplo do restaurante, o salário da pessoa que fica no caixa, custo de você fazer cardápio, custo de motoboy, custos de entrega, taxas de aplicativo, às vezes se usa iFood, alguma coisa desse tipo, telefone, internet, toda essa parte também que envolve o atendimento, ele entra como despesa, tá? E dentro disso aí eu vou passar aí cinco dicas aí, 5 ideias principais, né? Isso não são regras. Você pode aí adaptar tudo isso à sua realidade, de uma forma que se encaixe aí no seu negócio. Mas a primeira de todas, e é a que a gente usa, todos os nossos processos de consultoria começam por isso, mas você não precisa de uma consultoria para fazer isso, você mesmo pode fazer. Você pega uma relação completa aí de todas as despesas que você tem
E com base nisso, você classifica todas elas. Você levanta todos os custos e todas as despesas que você tem. Então, como eu disse, água, luz, energia, internet, telefone, aluguel, taxa administrativa, tudo que você tiver relacionado a isso, você coloca em uma aba. Né? Pode ser uma aba, um lado, faz uma planilha num papel ou no computador, seja lá o que for. E do outro lado, os custos, tá? Toda a relação de custos você vai fazer também do outro lado, puxa um histórico dos seus registros que você tem aí, de despesas mesmo, e você vai levantando um por um, e para posteriormente a gente comparar isso proporcionalmente ao seu faturamento, tá? Porque a gente precisa saber no primeiro momento quanto da sua despesa impacta na sua venda. Se é 10%, se é 20%, se é 30%, se é 40%. Eu já tive negócios que eu trabalhei que tinham produtos extremamente lucrativos, um custo baixíssimo, só que a despesa era quase 50%, 60% do preço do produto. Então, analisando as despesas e uma a uma e classificando elas proporcionalmente quanto ela está impactando em cima do seu faturamento, você vai ter isso como uma base se as suas despesas estão altas ou não. E a mesma coisa com os custos, tá? Quantos por cento? Qual a porcentagem que aquilo impacta sobre o seu produto, sobre o preço do seu produto? Se é 20%, se é 30%. Agora eu vou dar uma situação oposta, que foi um caso de um outro negócio que eu trabalhei. Nós fizemos um processo para ele e as despesas deles eram baixíssimas, as despesas eram pouquíssimas, só que o custo do produto dava mais de 55%, quase 58% em questão do preço. Então é uma situação oposta. O custo é altíssimo e a despesa é baixa. Então o trabalho tem que ser feito no custo, que é um pouco mais difícil do que despesa. Despesa você vai lá e corta. Poxa, eu tô com uma despesa aqui muito alta de internet. Você procura outra, coloca uma mais baixa, negocia com um provedor de internet, por exemplo. Mas depois de ter feito essas duas análises, você toma como base o quê? Quais despesas que estão gerando resultado hoje para o seu negócio e quais não estão gerando. Por exemplo, se você tem hoje deixa eu pegar uma situação aqui mais recente. Por exemplo, você tem não, isso aqui não vai ser legal. Deixa eu pensar uma outra ideia aqui, gente. Agora me sumiu. Enfim, daqui a pouco vem ideias. Eu vou desenvolvendo aqui, senão também eu paro aqui a live e ninguém vai conseguir acessar nada, até para eu gravar depois e compartilhar isso, né? Mas passando aí para um terceiro ponto é o quê? É trabalhar a questão da produtividade da sua equipe ou dos seus maquinários, com uma automação, seja lá o que for. Essa é uma das formas mais eficientes de você conseguir reduzir custos e ter uma margem de lucro maior. Por quê? Porque muitas vezes você consegue melhorar a produtividade da sua equipe sem gastar R$1. Sem gastar R$1. Como? Produtividade. Você tem aí uma equipe, uma linha de produção que tem uma produtividade X. Né? Você, junto com a sua equipe ou junto com o seu encarregado, passa um dia lá, desce um dia você mesmo na fábrica. Eu fazia muito isso quando eu estava em fábrica. Eu descia, tinha dia que eu tirava uma vez a cada 15 dias, ou às vezes uma vez por semana, para eu passar um dia com o pessoal todo da fábrica, do operacional. Eu botava o uniforme de fábrica, descia lá e ia lá pro chão de fábrica mesmo. E dentro dali eu ficava observando o quê? Quais as falhas que muitas vezes os colaboradores estavam cometendo ali no processo produtivo que aumentava o tempo de trabalho. Então, se eu tinha uma atividade que era para produzir, sei lá, 100 unidades em 1 hora de trabalho e não estava atingindo isso, estava produzindo 80, estava produzindo 70, eu ia lá e analisava passo a passo os pequenos detalhes dentro até do fluxo de produção daquele negócio.
Então, por exemplo, eu identifiquei uma coisa lá, que na verdade deveria ter sido na época até identificado pelo próprio encarregado da seção, que o pessoal que ia embalar os produtos, né, eles ficavam em caixas, algumas caixas grandes, e aí essas caixas tinham uns carrinhos, eles pegavam essa caixa, levavam até as mesas onde era distribuído, onde eram embalados os produtos e ficavam embalando lá. E o que começou a acontecer? Quebrou um dos carrinhos, ou um ou dois que transportavam essas caixas, e ninguém comunicou nada, acabou ficando por lá, e aí pegaram, deixaram o carrinho lá, e aí a cada caixa que eles acabavam de embalar do produto, eles paravam aquele ciclo de produção, iam até o outro lado da fábrica onde estavam essas caixas com o produto, porque não tinha o carrinho, e levavam na mão, levavam na mão até em cima de uma outra caixa para poder embalar isso. E eu calculei aí na época que isso aí levava uns 4, 5 minutos. Então, 4, 5 minutos, isso aí era feito acho que umas 6 ou 7 vezes por dia. 6 vezes por dia a 5 minutos é meia hora, né? Meia hora por dia, por 20 dias de trabalho, deixa eu até fazer a conta aqui, são 20 dias, são 10 horas, né? 10 horas produtiva perdida por um detalhe simples. Às vezes um layout que você reformula, um layout que você muda da sua fábrica visando otimizar mais a produtividade, você ganha aí muito tempo com isso, né? E aí como que se reduz custo com a melhora da produtividade? É dessa forma. Se você consegue enxergar ali quais os pontos que estão tendo ali, muita gente fala gargalo, mas o gargalo geralmente às vezes é o contrário, né? É quando vem um volume grande e em algum lugar ali ele impacta, né? Mas quais os pontos aí, quais os detalhes dentro do seu processo produtivo, dentro da sua linha de produção que ele não está otimizado, né? Otimizado de uma forma que reduza essas quebras de produtividade. Porque nesse tempo aí que o pessoal parava para ir lá buscar a caixa, aí parava ali, já conversava com o outro que estava ali no outro departamento, já enrolava um pouquinho mais. Isso aí acabava criando um clima dentro daquele setor de o momento de toda vez que acabava um lote de produção, ia-se lá buscar outro, demorava esse tempo e eles aproveitavam ali e tiravam um tempinho. Então não tinha um foco de produtividade, né? Até porque se eles acabassem a produção antes, eles já estavam liberados, porque eu tinha um teto de produção ali, ou eles eram redirecionados para fazer alguma outra coisa. Mas enfim, essa é uma das formas de melhora de produtividade. Outra forma que eu só recomendo você fazer isso, se você já tiver num volume de produção grande e num volume de vendas que seja igual ou pelo menos aí 80% da sua venda ou maior, que é a parte de automação, ou você investir em um equipamento, em um maquinário mais automatizado, tá? Não cometa o erro de comprar um maquinário, comprar um equipamento, investir em automação na sua empresa, se você não tiver esse volume de vendas ainda. Porque você vai ficar com uma máquina caríssima pagando, vai aumentar a sua despesa e isso não vai te gerar venda nenhuma. Então, trabalha primeiro a venda. Quando você vê que está chegando próximo daquele teto de venda, aí você pensa em investir no equipamento e automatizar isso um pouco mais. Porque você consegue aí triplicar, duplicar a produtividade ou às vezes reduzir um pouco a sua equipe. A gente investiu em equipamento aqui uma vez, e esse equipamento trabalhava por 12 pessoas, né? 12 pessoas. E o que a gente fez? Claro que eu não mandei essas 12 pessoas embora, mas eu tinha outros setores, outras funções que estavam deficientes, eu consegui redirecionar esse pessoal. Dessas 12, ficaram 3 lá no departamento, junto com o maquinário. Os outros foram redirecionados para outro setor, logística, setor comercial, todo mundo se encaixou muito bem. E a gente conseguiu um pouco dessa melhora aí, dessa evolução na questão da redução de custo, tá? E fazer também, ter relatórios de produtividade. Muita gente não tem,
e faz um lote. Eu trago sempre exemplos da indústria alimentícia, porque é onde eu trabalhei por muitos anos, e é onde na comida o desperdício, além de ser um fator social, porque muitas pessoas não têm nem o que comer ou comem pouco, e a gente vê um desperdício grande de alimento. Tem essa questão, e também tem a questão financeira, né, que é importantíssima. Se você tem um volume grande de produção aí, se você tem 2, 3% de redução de desperdício, para um volume grande é muita coisa. Você pega um volume aí de 100 mil de compras por mês de matéria-prima, 2%, 3% de desperdício é um valor absurdo. É um valor altíssimo. Então, ter relatórios, ter controles para que você possa monitorar essa produtividade. Então, olha, a produção tal, o rendimento foi tantas unidades. Na segunda produção, foi inferior. Na terceira, foi maior. Então, não tem padrão, né? Tem coisas que realmente não vão ter padrão, porque vai variar. Vai variar no caso de alimentos, ou até no processamento de alguns materiais, que ele tem perda durante o processo produtivo, e a perda não necessariamente ela é desperdício, ela é uma perda física, né? Você pega um quilo de carne, né? Você fatia ele, você coloca ele para grelhar, para depois vender no alimento. Essa carne ela já não pesa 1 quilo, ela pesa 800 gramas, 700 gramas. Se você for pesar, teve uma perda de água referente ao processo produtivo. Isso com vários tipos de produto. Indústria química tem vários desses processos que acaba gerando a perda. Mas é você entender qual que é o padrão, qual que é o mínimo de produtividade que a sua produção precisa ter, e avaliar isso diariamente. Cada lote de produção você acompanhar qual que está sendo o desperdício, qual que está sendo o resultado, e se tiver muitas oscilações, pode ter certeza que alguma quebra lá no processo, ou alguém que não está seguindo da forma correta. Então é importantíssimo você ir lá e passar esse tempo. Muitas vezes o empresário, o empreendedor não tem tempo, mas assim, se você não tiver arrumar tempo para corrigir isso agora, você vai ter que corrigir em outro momento, ou daqui a pouco o prejuízo é altíssimo e você não conseguiu enxergar onde estava tendo esse ralo aí, né? Um ralo de dinheiro, praticamente. E o último ponto que eu queria passar aqui é a questão também de parcerias com novos fornecedores, né? Todo mundo está querendo vender, né? Todo mundo está querendo vender produto. E eu falo assim, fornecedor, se você tem... É muito difícil achar um fornecedor bom, mas você nunca pode ficar refém dele. Se você tem um fornecedor, você não tem nenhum. Se você tem 2, você tem um. Porque uma hora alguém vai falhar, uma hora vai ter algum problema. Então, poxa, mas ele me atende há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. E eu vou abrir mão do cara? Não, você não vai abrir mão. Só que você tem que buscar outras alternativas, fornecedor de matéria-prima, fornecedor de embalagem. Isso exige tempo, né? Isso exige tempo, é cansativo, mas em uma embalagem, se você consegue uma redução aí de 10, 15, 20 centavos, dependendo do volume que você produz, isso gera um impacto muito grande. A gente cansa de ver empresas gigantes aí. Pega o exemplo do House, né? O que a House fez para reduzir custo? Diminuiu o pacotinho. Antes era um pouco maior, ele diminuiu o pacotinho. Isso só por si só já reduziu isso, já aumentou a margem de lucro deles, porque eles mantiveram o mesmo preço que se vendia antes, era acho que 32 gramas e caiu para 28. E a redução da embalagem, como a embalagem ficou menor, ela ficou mais barata, proporcionalmente à embalagem anterior, e que seja 1, 2, 3, 5 centavos, imagina o volume de house que é vendido no mundo, né? Então uma redução de centavos numa embalagem gera um impacto muito grande, muito grande. E isso você precisa enxergar dentro do seu negócio. Qual que é a despesa que eu tenho de matéria-prima, qual que é a despesa o custo que eu tenho de matéria-prima, qual que é o custo que eu tenho de embalagem, que se eu reduzir ele um pouquinho que seja,
vai trazer um indicador melhor de resultado. Mas para você saber também qual que está sendo o resultado da sua empresa, você precisa ter controles daquilo. É um mínimo assim, todo negócio que eu entro para avaliar, a primeira coisa que eu pergunto: você tem relatório de fluxo de caixa, DRE e balanço? A pessoa, não tenho, eu sou pequeno e tal. Isso serve para empresa pequena, para empresa grande, para empresa gigante. Isso é o básico do básico do básico da profissionalização. Por quê? No mínimo de tudo. Pô, beleza, não vou fazer balanço, não quero fazer fluxo de caixa, vou pelo extrato bancário, mas pelo menos uma DRE. Por quê? A DRE ela vai mostrar qual que foi o resultado do seu negócio na íntegra. Quanto você vendeu naquele mês, quanto você teve de despesa referente àquele período, né, do dia 1 até o dia 30, até o dia 31, e o que você teve de imposto, o que você teve de compras de matéria-prima, quanto você precisou comprar naquele mês para poder produzir o que você vendeu. Então, muitas vezes a empresa teve lucro, só que o empresário não sabe onde está esse lucro porque ele não tem uma DRE. E na cabeça dele ele acha que o lucro tem que estar no caixa, dinheiro em caixa. Mas muitas vezes está no estoque. Às vezes, se você começa o mês com um estoque já de 20% ou 30% de material que você precisa, é 30% a menos que você vai precisar comprar durante aquele mês. Então, às vezes é um lucro. Muitas vezes o lucro está em caixa, ou às vezes não, às vezes está em contas a receber e muitas das vezes está no estoque. Mas você só vai saber, você só vai ter a certeza de que onde está o seu lucro se você fizer uma DRE. Você não precisa fazer uma faculdade de contabilidade, não. DRE é bem simples. Depois eu vou até compartilhar alguns modelos que eu tenho aqui. Você com 1-2 dias pesquisando, estudando, você entende como fazer a sua. Ou a gente também realiza dentro do nosso processo de consultoria, como eu disse, as primeiras etapas. A gente avalia primeiro o negócio, principalmente a parte financeira primeiro, antes de ir para o operacional. Por quê? Eu preciso saber se aquele negócio está dando lucro ou não. Então, é a parte financeira. Não adianta a gente trabalhar a equipe, melhorar a produtividade da equipe, organizar os setores, organizar os departamentos, padronizar todos os procedimentos. Essa empresa não está tendo resultado lucrativo. Se o resultado está lucrativo, através da DRE, a gente analisou os custos, analisou as despesas, viu que está tudo dentro de um resultado positivo, aí a gente parte para as outras etapas. Mas por hoje aí é isso. A live aí foi curtinha. A ideia foi passar aí brevemente essas dicas aí. O objetivo é toda quarta-feira a gente trazer algumas reflexões aí, futuramente tirar dúvidas, também abrir caixinha de perguntas. E acho que é isso. Vou encerrar aqui. Valeu quem participou. Eu vi que o Augusto entrou aqui. Valeu, Augusto. Abraço e até mais.